Acho que está desligado. Bom dia, eu agradeço o convite, né, o Clemente infelizmente não pôde vir, e estou lembrando aqui, Jamil, eu vim aqui, acho que já faz uns 10 anos, fazer uma entrevista com você sobre aquela grande greve na Volks. 2011, isso. E o livro vai sair publicado. A gente já publicou os dois primeiros volumes, a tua deve sair no 3º ou no 4º volume, né? Uma série de 5 livros com histórias de greves importantes, né, realizadas no Brasil desde 68, ali com os pioneiros em Osasco, Contagem, depois passando por 78, aí a greve voltou a ser algo mais frequente, né? Bom, quero parabenizar também aqui o sindicato, a federação, a Força Sindical do Paraná, né? Parabenizar todos os que me antecederam aqui na mesa, né? Um debate de alto nível. E, para mim, foi colocado o seguinte tema, né? Novos rumos, qual o futuro do sindicalismo após a reforma trabalhista, né? Bom, digamos que não é uma pergunta fácil de responder, né? Principalmente nos dias de hoje, né? Que a gente vive um cenário de incerteza extrema, né? Absoluta, né? Uma imprevisibilidade enorme. A gente não sabe o que vai acontecer em Brasília hoje, o que vai acontecer nas próximas semanas, nos próximos meses, né? Qual vai ser o resultado das eleições em outubro, né? O segundo turno em novembro. Então, isso tudo é o que vai determinar aí qual vai ser o nosso futuro, né? E o futuro, ele sempre é resultante de uma relação de forças do presente, né? Então, a visão marxista, né? Nós somos todos sujeitos da história e as nossas ações que vão construir o futuro, né? Numa visão sociológica mais liberal, a gente pode dizer que também vai ser fruto desse movimento de competição, né? Que resulta em conflitos, assimilações, e em algum momento há uma acomodação aí da sociedade, né? Onde a resultante desse processo de competição, conflito, assimilações mútuas, um cede de um lado, outro do outro, cria uma nova estabilidade, né? E aí as coisas ficam mais previsíveis. No momento, está tudo muito imprevisível. Então, o que eu organizei aqui para apresentar para vocês são algumas questões da conjuntura. E aí eu vou me ater mais a uma questão de médio e longo prazo, né? Algumas tendências, né, mais longas, porque a gente está no calor do momento, né? Então as coisas estão ocorrendo e estamos fazendo debate que é para intervir na realidade e impedir que elas tenham o desfecho que a gente já está vislumbrando, né? Então, eu tenho a questão que é mais, acho que, do futuro, do amanhã, do imediato, e tem outros que são tendências mais de longo prazo, que a gente observa não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né? Eu trouxe aqui, como técnico do Diese, sempre traz uns slides, né, para apresentar para a plenária. Então, só para contextualizar, né, a gente tem um processo aí de crise do capitalismo mundial, começa ali aquela crise do subprime, né, das hipotecas dos Estados Unidos em 2008, né? Isso a gente ainda está vivendo os rebatimentos dessa crise, né? O Brasil superou logo de início, mas depois houve um rebatimento a partir de 2011, que se agravou em 2014, e a gente ainda está em crise, né? Outros movimentos que a gente está vendo em nível global são as cadeias globais de produção e fornecimento. Então, é uma integração da produção mundial, né?
Então, hoje em dia, os países que não se integram nessas cadeias, eles ficam meio que de fora, excluídos, né, da produção econômica de maior valor agregado. E aí é onde se dá a divisão social, né, a divisão do trabalho, a divisão geopolítica do trabalho, né? E aí, junto com isso, uma revolução tecnológica, que aí vocês já devem ter ouvido falar, a chamada indústria 4.0, manufatura avançada, internet das coisas. Não sei se vocês já fizeram um debate sobre isso, mas é a digitalização, né, da produção e das relações sociais. Isso tem um impacto forte no movimento sindical porque afeta o emprego, né, e afeta as relações de trabalho. Então são as novas tecnologias. Talvez fábricas em que alguns de vocês trabalhem já estejam adotando, né? São tecnologias que possibilitam a produção, ela é acompanhada até o momento do consumo. Você não tem mais estoque, o código de barra, a hora que sai da loja já avisa a fábrica e aquilo é produzido só conforme a necessidade, no tempo exato. Esse é das questões, né? Outras é o que vocês têm visto aí da robótica, os veículos sem pessoa dirigindo, essa mudança, né, da organização da atividade econômica, que ela acaba rompendo as fronteiras de setores, né? Então, assim, a indústria vai perdendo protagonismo para o setor de serviços, né? E o setor de serviço e o setor industrial, eles meio passam a se confundir. Não tem mais o que você dizer o que é serviço, o que é indústria, né? Então, hoje em dia, numa fábrica, às vezes você tem mais gente empregada no escritório, nas atividades em torno da fábrica, do que propriamente no chão de fábrica, né? E isso, como vocês podem imaginar, coloca um desafio para o movimento sindical. Por quê? Porque a gente nossa estrutura sindical, ela é baseada no tripé: unicidade sindical, um sindicato por categoria, por município, não é isso? Registro sindical por parte do Estado, do Ministério do Trabalho, com as cartas sindicais, e a contribuição sindical compulsória. A reforma, ela tirou um dos pés, deixou o sistema de relações de trabalho brasileiro capenga, e a gente tem analisado lá no Diese, no jeito que está, com essa incerteza, essa imprevisibilidade, essa instabilidade muito grande, não para em pé. Então, as coisas estão em disputa porque outras mudanças vão ser feitas, né, nesse sentido aí, que foi colocado até pelo Miguel, né? O projeto deles, que está dentro dessa conjuntura aqui internacional, é qual? É desmontar, reduzir ao máximo o tamanho do Estado, e aí pega a Justiça do Trabalho, depois acaba rebatendo no Ministério Público do Trabalho, o Ministério do Trabalho, que já está completamente esvaziado, sucateado, né? Quem sabe o nome do Ministro do Trabalho? Né? Acho que quase ninguém aqui sabe, né? Então, mas pega também a redução de uma outra instituição que tem como objetivo proteger os trabalhadores, que são os sindicatos, as entidades sindicais. Sindicatos, federações, confederações, centrais, né? Então, isso, o sentido da reforma é caminhar para o sindicato por empresa, né? Muito próximo do que é o modelo norte-americano, né? O modelo dos Estados Unidos. Isso eu vou falar mais adiante. Agora, a gente tem esse processo que leva o que também? Depois da crise, o que a gente viu nos Estados Unidos? Uma direitização da política, né? Então, a eleição de Trump, ela é emblemática. Bolsonaro, no Brasil, ter mais de 20%, entre 15% e 20% das intenções de voto, é emblemático também, né? Então, esse processo de criminalização da política, né? Judicializa a política,
politiza o judiciário, então aquelas manifestações contra os partidos, isso chegou ao movimento sindical também, né? Então o movimento sindical ele acabou sofrendo disso, né? Ele é visto também como algo não muito transparente, onde acontecem coisas que o trabalhador não sabe o que é. Então essa repulsa política acabou pegando o movimento sindical. A imagem do movimento sindical foi abalada por conta desse processo, né? Então cabe agora, para a gente sobreviver, ter um futuro, mudar isso, né? Bom, direitização, aqui a questão do novo papel do Brasil no mundo, uma neocolonização. Então a gente volta a ser produtor, a indústria perde importância, desindustrializa, não é isso que a gente está vendo? Privatiza o que é público, desnacionaliza o que já era privado. Então a venda da Embraer, a venda da Braskem, a venda de várias empresas nacionais para as empresas estrangeiras, e a gente passa a ser, a principal atividade é o agronegócio, né? O agro é pop, produção, exportação de commodity, exportador de matéria-prima de baixo valor agregado para importar os produtos, o smartphone, o computador de alta tecnologia com alto valor agregado, né? Bom, temos aqui a China, junto com os BRICS, despontando, fazendo uma disputa com os Estados Unidos pela essa hegemonia mundial, né? E aí a globalização, a financiarização, né, da economia, isso muda a propriedade das empresas. As empresas deixam de ter um dono capitalista tradicional, que a gente sabia quem era, que reinvestia parte do lucro na própria empresa, expandindo, né, trocando maquinário, passa a ser tudo gerido por fundo de investimento, sociedades anônimas, em que é um gestor profissional colocado lá, cujo objetivo é entregar maior rentabilidade, maior lucro e dividendo para os acionistas da empresa no menor tempo. Isso muda, né? O que é reinvestido, o percentual diminui muito. Você tem que pagar os acionistas e a empresa começa a operar num curto prazo, que é um investimento que tem que ter retorno rápido. Isso, vocês vão ver que isso afeta as relações de trabalho também, né? Não à toa a reforma vem introduzindo novas modalidades de contratação, não é? Amplia a terceirização, trabalho temporário, jornada parcial, trabalho intermitente, o autônomo exclusivo, PJ, MEI, tudo isso, com a reforma, tende a ampliar, né? O que a gente chama de trabalho por conta própria e a informalidade, né? Por quê? Porque é pensado para um sistema que a resposta tem que ser rápida. E as empresas cada vez mais querem se desresponsabilizar pelo trabalho, pelos trabalhadores. Então, adoeceu, troca, põe outro, né? Eu não quero te pagar salário todo mês, sendo que você só vai ter trabalho duas semanas do mês, né? Então você vai criando instrumentos para flexibilizar ao máximo a jornada, que é o principal, eles estão, né? E a remuneração, né? E aí acho que tem um ponto que é uma oportunidade para o movimento sindical, que a gente pega o que eles querem, que eles vão precisar do movimento sindical e que o movimento sindical tem um interesse em comum com essa lógica das empresas, né? É a remuneração variável, acordo de PLR, né? Isso é a tendência de pensar. O futuro do sindicalismo passa por ampliação das negociações de acordo de PLR, né? Isso, e é na lógica que está pensada por quem formulou a reforma, que é tendo como norte os Estados Unidos, né? O modelo negociações por empresa. Bom, aqui a perda da primazia da indústria e a transformação dos direitos em mercadorias, né? Que é o que a gente vê
A gente viu já na área de saúde, o SUS perdendo financiamento, sucateando, os trabalhadores todos reivindicando um plano de saúde, né, corporativo pela empresa. A gente vê na reforma da Previdência, o sentido era exatamente esse também, limitar o pagamento, dificultar o acesso à aposentadoria, limitar o valor do pagamento, para que os trabalhadores tenham que, pelo menos os trabalhadores com assalariados das categorias mais organizadas, com salário médio mais elevado, buscassem uma previdência privada complementar. É isso que eles estão de olho, né? É um mercado que movimenta centenas de bilhões de reais por ano. Então, bom, isso aqui passei rapidinho. Aqui é do Brasil, não vou nem detalhar, mas vocês já sabem bem, né? Medidas que vão no sentido de desmonte do papel do Estado, transformação do direito em mercadoria, junto com uma mudança estrutural na base econômica e tecnológica que eu já mencionei. Então, teve a PEC do teto do gasto, congelou os investimentos públicos em saúde, educação, segurança, habitação por até 20 anos, né? Então, no sentido bem de limitar o Estado ao mínimo mesmo. A lei da terceirização, vocês acompanharam o debate, né? Ampliou a possibilidade de terceirização para todos os setores da empresa. Antigamente só podia para as atividades consideradas meio, né? Atividades auxiliares, agora pode, uma metalúrgica pode ter um terceirizado na linha de produção. Isso é. Né? E aí a questão que eu vou já introduzir, que é o que é a questão de fundo aí, que a gente pensar o futuro do sindicalismo, é essa relação entre o poder de representação que os sindicatos têm e a representatividade efetiva que os sindicatos têm, né? Então, o sindicato ele tem o poder de representar a categoria, mas o que lhe dá representatividade, né? É o número de filiados, de associados, né? É o que lhe dá legitimidade. Isso tá na chave aí dessa crise de representação que a gente está vivendo, né? Com o terceirizado, o que eu estou colocando agora? Quem vai representar os terceirizados? A gente vai pensar o futuro do sindicalismo? Quem representa? A gente vai permitir que se crie sindicato para representar o terceirizado do terceirizado do terceirizado? Ou vai ter uma autorregulação para que... Não, o cara é terceirizado, quem representa é o sindicato da categoria preponderante. Ou, enfim, outro arranjo, né? A gente sabe que isso sempre afeta interesses, né? Então, mas numa metalúrgica é razoável que tenha... os trabalhadores sejam representados por 5, 10 sindicatos, né? Pelo menos os debates que eu tenho acompanhado, acho que a gente fortaleceria o movimento se houvesse uma representação mais forte, né, da categoria principal ali do segmento econômico daquela empresa, né? Bom, a gente sabe que isso é polêmico, mas estou colocando, né? Reforma trabalhista, né, a gente chama de reforma, bota até entre aspas, porque é o verdadeiro desmonte aí dos direitos trabalhistas, né? Reforma da Previdência eles tentaram, não conseguiram. Programa de privatizações, as vendas das empresas nacionais, isso é o que a gente está vendo aqui, né? Então, quando a gente vai pensar o movimento sindical do futuro, a gente tem que ter isso em mente. Outra questão que a gente não pode não considerar, quando a gente vai pensar o movimento sindical brasileiro, o Brasil tem 209 milhões de pessoas, né, habitantes. E idade de trabalhar, 169 milhões. Na força de trabalho efetiva, né, então aqueles que estão no mercado de trabalho, está em idade de trabalhar e está disponível ao trabalho, procurando emprego, são 104 milhões, mais ou menos, né? Ocupados, 90 milhões, fora da força de trabalho, 65 milhões, contribuintes para a Previdência, 57,8 milhões. Né?
Então a gente tem no Brasil 45% dos trabalhadores estão fora do sistema previdenciário. Então a gente está vendo assim, o desemprego, são mais de quase 14 milhões de trabalhadores. Se a gente somar os desempregados, o que o IBGE agora nas pesquisas chama de subocupados, aquele cara que faz um bico, tem uma jornada inferior à necessária para sustentar sua família. E se a gente somar os desalentados, chega a mais de 28 milhões. O Sindicato do Futuro, ele vai representar só quem está empregado, formal, com carteira assinada? Ou ele vai representar o desempregado, o contrato intermitente, que pode, o cara é contratado de forma intermitente. Um dia ele presta serviço numa empresa, no outro dia na outra. Ele vai representar o informal, né? E aí acho que tem algumas experiências que vale a pena compartilhar aqui com vocês. Por exemplo, trabalhadores da construção, Sindicato dos Trabalhadores da Construção Pesada da Bahia. Base do deputado Bebeto, né, do PSB da Bahia, acho que é da executiva nacional da Força. Eles começaram a organizar associações de desempregados. A associação de desempregados começaram a se organizar autonomamente, o sindicato foi lá, deu suporte, estrutura, eles têm hoje um cadastro. A base deles lá tinha 55 mil pessoas no auge ali das grandes obras, do PAC, né? Hoje está com menos de 20 mil. Então, caiu. Só que eles têm, nesse cadastro de desempregados, 40 mil desempregados. Na hora de fazer uma ação política, você convoca 40 mil desempregados, não, os 40 não, mas 10 mil aparece numa obra no aeroporto para reivindicar por que a empresa está contratando o trabalhador vindo de outros estados e não os trabalhadores lá da região, por exemplo. Então você ganha poder político de mobilização, né? Você consegue fazer ter gente, né? Isso é uma iniciativa, a gente vê na Argentina, é muito utilizada também. Mas aqui no Brasil, o exemplo que ele me deu foi, eu achei que valia a pena aqui compartilhar, porque o sindicato ganha representatividade, legitimidade, liderança política, né? A hora que consegue mobilizar, né? Isso, porque muito da crise que os sindicatos estão vivendo é que eles perderam a capacidade de mobilização, né? Bom, o desemprego, e aí tem um ponto, não dá para deixar de falar, ele é de em torno de 12%, 13% para todos os trabalhadores. A juventude de 14 a 17 anos, 39% está desempregada. 39% dos jovens de 14 a 17 que procuram emprego não encontram. De 18 a 24, 25%. Então é quase o dobro do que a média geral. E aí quando a gente fala de futuro, não tem como não. Quem é o futuro? Futuro são os jovens. Futuro é a juventude. A juventude está nas direções dos sindicatos? A juventude está nos sindicatos? Estão filiados? Estão frequentando as assembleias? Estão indo nas festas que os sindicatos fazem? Porque o futuro é o jovem, né? O jovem de hoje vai ser o dirigente, vai ser quem vai comandar o movimento sindical do futuro. Daqui 10, 20 anos, é esse jovem. Esse jovem, que ele tem, como é que ele é formado pela Rede Globo, né? Então ele é individualista ao extremo, ele fica ali no celular, ele se relaciona mais, às vezes, pelos aplicativos, pelos WhatsApps, redes sociais, do que pessoalmente. Eu vejo... Só um complemento. De onde é que é essa foto? 14 a 17 anos, 39%. É da PNAD. Pode trabalhar. É primeiro emprego. 14 a 17. Eles usam a metodologia em idade de trabalhar acima de 14. Poderia como aprendiz, ou nem pode como aprendiz, é só 16, né?
Agora, isso é uma questão... A metodologia do IBGE considera idade ativa 14 para cima, né? Então entrou aí, porque a gente sabe que mesmo que a legislação não permita, a realidade ela se impõe e muitas vezes o jovem vai procurar uma ocupação não necessariamente com carteira assinada, mas informal, ele já tá em idade ativa, né? Só feito parênteses, retomando aqui a questão dos jovens, né? E aí a importância da comunicação, do domínio das novas tecnologias. Às vezes, claro que o jornal do sindicato é fundamental, porque ele é o que permite o dirigente ir lá entregar, conversar, olho no olho. Agora, tem que pensar também em outras formas de comunicação, né? Então, usar o celular, né? Usar o WhatsApp, usar aplicativo, porque o sindicato não pode ter o aplicativo do sindicato. O trabalhador tem um aplicativo, ele consegue ver todos os direitos estabelecidos no acordo ou na convenção coletiva, alguma coisa que aproxime, né? E o jovem, o futuro, as relações... Você vai... Eu não sei, aqui no Paraná, eu tomei um susto outro dia que eu fui numa escola particular lá de São Paulo, na hora do recreio. Na minha época, que não sou tão velho, o recreio era uma bagunça, todo mundo com bola, um batendo no outro. Tá. Cheguei lá, um monte de criança com o celular na mão, olhando, paradinho no recreio. Então está mudando a forma que as crianças, os jovens se relacionam com a vida, né? E está sendo mediada pelos esses aparelhos. Tem o próprio Clemente, que não pôde vir, ele fala, a filha dele, que já tem 25 anos, não consegue arrumar um namorado se não for no tal do aplicativo. Entra lá no Tinder ou no outro lá, e para conseguir, porque não consegue, não tem, mudou. As pessoas, se o movimento sindical não se apropriar dessas mudanças, não acompanhar essas mudanças, vai ficar para trás, vai ficar uma coisa anacrônica, uma coisa de velho, né? Esse é um problema. Tem que mandar os... agora, antigamente, para ver a perna já era difícil, né? Meu avô conta que quando enxergava o tornozelo, agora já manda o nude na primeira... Né? Bom, então a gente tem que pensar qual o sindicalismo para esse novo mundo, que é um mundo que está sendo atendido, né? Claro que a gente está agindo para que esse mundo não se concretize dessa forma, mas a tendência global é o quê? Economia financiarizada, né? Perda de importância da indústria na economia, crescimento do setor de serviços, transformação dos direitos em mercadorias. Então, os direitos que eram deveres do Estado deixam de ser deveres do Estado, passa a ser regulado pelo mercado. Quem quer o médico paga, quem quer a escola paga, né? E o público é esvaziado de sentido. A integração das cadeias globais de produção e fornecimento, intersetorialização da economia, revolução, desemprego, tal. Qual é o sindicato que responde a esses desafios? Né? É uma questão que tem que ser colocada. Para vocês terem uma ideia, aqui, ó, dado publicado em revista acadêmica do mercado ali, né, do Fórum Econômico Mundial de Davos. Eles estão estimando que até 2020, ali, 3 anos, vai haver uma perda líquida da ordem de 5 milhões de empregos por conta das novas tecnologias. Isso, mundo ou Brasil? Mundo, E com mudanças estruturais no mercado de trabalho, né? Então, o mercado de trabalho, a qualidade do emprego, a gente já está vendo. Ela tem caído muito. Esse emprego assalariado, com carteira assinada, ele tende a diminuir. E o que vai substituir isso? São essas contratações atípicas, né? O temporário, o terceirizado. O terceirizado ainda tem carteira assinada e é assalariado. Agora,
outras modalidades, né? O intermitente, o cara vai ser contratado por projeto, não vai ser mais contratado por mês. Então, isso tudo, o mundo já está mudando, né? Como é que o sindicato consegue responder a essa demanda, a esse trabalhador que às vezes ele vai estar numa categoria, hoje já é assim, né? O cara arruma um emprego numa categoria, a rotatividade é muito grande, ele é mandado embora, ele arruma emprego em outra categoria, é outro sindicato. Faz sentido? Ele é sindicalizado, aí ele vai, perde, deixa de ser sindicalizado, entra no outro sindicato, ninguém avisa ele como é que faz para sindicalizar, ele não sindicaliza, né? Isso não acontece muito? Então, essa questão da representação, será que vai fazer sentido daqui para frente continuar sendo um sindicato por município, por categoria? Ou as fusões, até por necessidade econômica, porque agora as fusões estão acontecendo por limitação, escassez de recursos, né? Bom, vamos compartilhar a estrutura, vamos dividir aqui a sala, né? Vamos ganhar escala para negociar com o fornecedor. Isso os sindicatos estão, mas elas estão ocorrendo muito em função das contingências econômicas. Não é? Será que estrategicamente também, politicamente, não seria interessante ter essas fusões, ter essas junções, ganhar poder de negociação, poder de mobilização, né? Menos sindicatos, maiores e mais fortes, negociando mais? É uma alternativa, né? Bom. A nova ordem mundial. Isso tem, né, com a financiarização da economia, as grandes corporações, elas passam às vezes a ter mais poder do que os estados nacionais, né? Então isso realmente, às vezes grandes empresas, tem faturamento de empresa que é maior do que a arrecadação de imposto de países, né? Isso. Bom, agora, um movimento sindical que responda àqueles desafios para construir o quê? Que a gente tem que saber também o que a gente quer. O que seria a sociedade desejável para os trabalhadores, né? Que não abra mão das novas tecnologias, então que esteja interconectado, mas que não seja essa competição desenfreada de um indivíduo contra o outro, que possa ter cooperação, né? Que use as tecnologias para quê? Para reduzir jornada. Se a produtividade aumenta com a tecnologia, cada vez a tecnologia avança mais e a gente tem menos tempo livre. Então, a questão da jornada volta a ser essencial. As pessoas vão viver mais, o meio ambiente precisa ser preservado, né? A gente viu agora o Congresso Nacional aprovando um projeto para liberar agrotóxicos que já são comprovadamente cancerígenas e proibidos em boa parte do mundo. E aí tem candidato dizendo que não, é remédio, né? Bom, construir um mundo sem uma potência global, então que seja um poder mais compartilhado e multicultural, né? Bom, isso eu apresentei aqui, a conjuntura mundial, nacional, que tem que ser considerada ao se pensar o futuro do sindicalismo. Eu vou agora entrar na questão mais imediata aqui, que são os acordos e convenções coletivas, trazendo uns gráficos que ilustram o que o doutor Iraci colocou na fala dele, para vocês verem como as negociações estão travadas. Bom, primeiro que a reforma em relação às negociações, ela reforça a negociação, mas fragiliza o sindicato, que é o ator negociador. Então, criou um desequilíbrio ainda maior, né? Se já tinha um desequilíbrio, agora, como é que o sindicato negocia se não tem igualdade, né, de condições? Acaba que muitas negociações estão se transformando em imposições unilateral das empresas ou dos sindicatos patronais, né? A negociação agora ela vai poder rebaixar a lei, não é isso? Você pode, o negociado vai prevalecer sobre o legislado em alguns pontos, né? O fim da ultratividade, o doutor já mencionou. O acordo coletivo
por empresa vai valer mais, já está valendo mais, do que a convenção coletiva da categoria. Não foi essa a mudança? E, em alguns pontos, a negociação individual, trabalhador negociando, se é que isso pode ser chamado de negociação, diretamente com a empresa chega para o trabalhador e impõe para ele uma série de questões aqui, banco de horas, jornada de 12 por 36, hora extra, questão do trabalhador hipersuficiente, aquele que tem uma remuneração maior, né, ganha mais de 11 mil, tem faculdade, vai negociar individualmente também. Alguns setores, contabilistas, boa parte da categoria, imagino, ganhe mais do que 2 tetos do INSS. Esses caras, a reforma, na prática, tira a representação do sindicato. Ele vai poder negociar individualmente, a empresa vai poder negociar individualmente, né? Bom, aqui a queda do número de acordos que o doutor mencionou, né? Tem a pesquisa que a FIP fez, o DIESE faz esse acompanhamento também no sistema mediador do Ministério todo mês. E ó, a queda caiu 41% nas convenções e 28% nos acordos. Aí você fala, bom, está caindo mais nas convenções do que nos acordos. Será que já é um indicativo de que as negociações estão mais fragmentadas, sendo feitas mais por empresa do que por categoria? É uma hipótese, né? Essa queda, ela pode ser o quê? As negociações travaram. Outra hipótese, tem sindicato que não está mais registrando no mediador, com medo do Ministério Público, com medo do Superintendente Regional do Trabalho. Isso também, a gente circulando aí, a gente vê que em alguns casos ocorre. Então aqui é o gráfico, ó, só para vocês terem, caiu ali, ó, mais de 40%, eram 9.370 convenções, acordos coletivos por empresa, caiu para 6.717. E nas convenções, tinham 1.906, caiu para 1.116. Né? A gente sabe que nem todo sindicato negociava a convenção coletiva. Esse número aí que foi falado, cerca de 4 mil sindicatos de trabalhadores não negociavam uma convenção há mais de 2, 3 anos. Aqui a gente tem que também relativizar. A situação não é tão ruim quanto às vezes o número parece. Boa parte desses 4 mil são de funcionários públicos que não têm direito à negociação coletiva. Outra parte importante, funcionário público que tem o sindicato, né, eram as associações, eles são sindicatos, mas eles não negociam, não tem convenção coletiva de funcionário público. Né? E os rurais também. Muito sindicato de trabalhador rural, agricultura familiar, tem o sindicato e também não negocia. Serve para emissão da questão da aposentadoria rural. O sindicato tem esse papel importante de ser o que encaminha a questão da aposentadoria. Então, tem muitos sindicatos que não negociam? Tem, mas não são tantos assim. Quer dizer, são tantos, mas uma parte delas por bons motivos, ou por motivos razoáveis. Né? É o sistema que não permite. Bom, aqui, gente, negociação. Quem vai estar negociando aí está percebendo. O reajuste de salário deixou de ser o centro da negociação. Inflação baixa, em geral as categorias têm conquistado ganho real de salário, ou pelo menos a reposição da inflação. Né? Se a gente olhar os percentuais, dado até maio, né, junho, são poucos acordos, 82% ficou acima da inflação, 13% igual. O que tem pegado nas negociações são, com o fim da ultratividade, a manutenção das cláusulas sociais conquistadas historicamente. Isso é né? Agora, com a inflação aumentando um pouco aí, nesse último mês, no mês passado, né, por conta do aumento do combustível, greve dos caminhoneiros, saiu lá de 2, foi para 3,53, agora está 3,60, começa a ficar mais difícil repor a inflação. A gente já começa a ter
negociação que está esbarrando aí. E em relação às cláusulas sociais, a gente fez uma pesquisa no Diese e pegou todos os acordos e convenções registrados no mediador que fazem menção à nova lei, ou à palavra reforma trabalhista, ou a qualquer termo que aluda à nova legislação, né? E aí, os temas que mais aparecem: intervalo intra-jornada. Isso aí, vários sindicatos já negociavam, né? Intervalo diminui a 1 hora de almoço, ou para poder não trabalhar no sábado, ou para poder sair mais cedo, né? Fugir do trânsito. Em geral, o sindicato olhava, tinha restaurante próximo, faz o cronômetro, o tempo que leva, os trabalhadores aprovam em assembleia, e isso era feito e não gerava problema, a não ser com o Ministério Público, né? Outro ponto, vamos lá passar para os percentuais. Homologação é o que tem pegado. Sindicatos tentando manter a homologação do sindicato, empresas querendo tirar a homologação do sindicato. Em alguns casos, o sindicato colocando também uma taxa na homologação. Ou não o sócio quer homologar, vai ter que pagar, né? Sócio homologa. Ou a empresa paga, enfim, criando arranjos para... E o terceiro ponto que aparece é custeio sindical, que aí, com o fim da outra atividade, com o fim da contribuição sindical, isso virou o centro de muitas negociações, né? Porque as empresas querem tirar direitos, o sindicato quer manter os direitos e precisa também sobreviver, manter a sua, garantir a sua sustentabilidade institucional financeira. Aí tem uma insegurança absurda. Pode cobrar? Não pode? Aí cai na questão da representação. Um acordo vale para toda a categoria? Uma convenção coletiva vale para toda a categoria? Ou só para o que é associado do sindicato representante daquela categoria, né? Um acordo vale para toda a categoria, todos os trabalhadores da empresa, ou só para os sócios, ou só para os contribuintes? Como é que fica isso, né? Porque do jeito que a legislação foi aprovada, ela incentiva o que os americanos chamam do comportamento free rider, que é o caroneiro. O cara que ele não quer ter ônus nenhum, mas ele quer ter todo o bônus. Eu não quero contribuir com nada, mas eu quero ter todos os benefícios. É natural. Se a legislação permite isso, quem é que vai... Se a gente não precisasse pagar nenhum imposto, por consciência alguém ia pagar? Acho que poucos aqui, né? Então, a legislação criou essa figura do... O cara não tem nenhum incentivo para contribuir, porque ele se beneficia do mesmo jeito. É igual furar greve. Faz a greve. Aí o cara fala, eu não vou, eu vou furar a greve, porque depois o que eles conseguirem vai para mim, eu ganho também. Não é assim? Então, você tem que poder forçar o cara, você não vai entrar para trabalhar, faz o comitê de conscientização. Antigamente chamava piquete, mas... Você, né? Você estimula o cara para não aderir, para não entrar para trabalhar, não furar a greve, porque senão a ação coletiva toda fica prejudicada por ação de alguns que não respeitam a decisão da Assembleia. Então, o que está em xeque é a Assembleia do sindicato tem legitimidade ou não tem? É isso que, né? O sujeito coletivo, o ator coletivo, tem legitimidade? Ou vamos imaginar, então, que a sociedade é a soma dos indivíduos que, ao seu bel prazer, decidem o que é melhor para si, pensando em maximizar os próprios lucros, e isso vai dar um bom fruto, né? É isso que está, a disputa é essa, né? E aí, contaminado para essa questão da criminalização da política, judicialização da política. Aí tem o escola sem partido, agora querem o sindicato sem partido, não pode discutir política dentro do sindicato. É uma onda que está tendo aí, né? Uma onda perigosa que a gente está vivendo na sociedade, né? Bom, o custeio, eu acho que coloca essa questão, o acordo. Sem partido daqui a pouco. Hã?
Agora a política é sem partido. A questão agora do custeio. E aí acho que vocês estão acompanhando, e aí os metalúrgicos aqui de Curitiba, da Grande Curitiba, são vanguarda nisso. Mas os metalúrgicos do ABC também se posicionaram publicamente numa entrevista do presidente, lá o Vagnão, no Valor Econômico. Estão defendendo que o acordo só vai valer para quem for sindicalizado. Não é consenso isso, nem dentro da CUT, lá onde eles estão, nem dentro entre as centrais sindicais. Isso a gente sabe que não é um debate fácil de fazer, né? Aí ofende a liberdade sindical. Nós não fazemos um metalúrgico para sindicalizar, é para quem opta por pagar a taxa vacante. Tá, isso. Então aí vai se criando, e aí estão se construindo os termos de ajustamento de conduta, junto com o Ministério Público. Porque o que... E assim, o risco que tem, qual é? Até porque uma empresa que tem só 15% sindicalizado, quem vai apresentar o 85%? Agora, o risco que tem é o sindicato, se ele não tiver muito sindicalizado, ele abre mão do poder de representação, ele abre mão do poder de contratação coletiva, né? E pode ser um tiro no pé. Ele na verdade, ele afasta os trabalhadores para ir para a empresa, deixa que a empresa... Então, assim, é uma solução que às vezes funciona para um tipo de sindicato industrial, com grande concentração de trabalhadores do mesmo local, né, com taxas relativamente altas de sindicalização, e aí, onde a PLR já está consolidada e é parte importante da remuneração dos trabalhadores. As fábricas necessitam de banco de horas anualizado para funcionar, né? Aí você consegue construir. Para outras categorias, pode ser um tiro no pé, porque você está abrindo mão da representação de 80%, 90% dos trabalhadores. Então, há de se chegar aí numa alternativa que contemple a todos. Assim. O ideal, eu acho que é o que foi discutido no Fórum Nacional do Trabalho, é o que está proposto pelo Bebeto no projeto de lei. Decidiu na Assembleia, vale para toda a categoria. Isso, inclusive, organiza o mercado de trabalho, né? Para os patrões também pode ser bom. Né? Na época dos debates do Fórum Nacional do Trabalho, durante o governo Lula, onde se ensaiou fazer uma reforma sindical, os patrões falaram, não, a gente prefere que a convenção, feita ela, se estenda para todos. Porque aí o concorrente vai ter que pagar o mesmo piso, né? Enfim, se evita, inclusive isso, né, de dumping social e coisas parecidas. Você coloca o mínimo que se pratica. Você pode ser grande ou você pode ser pequeno. Se você é grande, você vai fazer um acordo melhor do que esse mínimo. Aí você vai pagar a PLR, aí você vai ter o convênio médico, a previdência privada, você vai fazer o teu pacote de benefícios para atrair os talentos para a empresa, né? Mas o mínimo... Agora, isso a gente sabe que está no calor do debate aí, né? Então eu estou tentando, a postura do Diese, não tomar partido em coisas que não são consenso aí dentro do movimento sindical. Quais são os prós, quais são os contras, cabe ao movimento sindical tomar a decisão, avaliando os riscos e as oportunidades. Bom, outra coisa que aparece muito é a hora itinere, trabalhador rural principalmente, tive conversando com alguns dirigentes, tinha caso que 20 e tantos % da remuneração do trabalhador vinha da hora itinere, né? Que é aquela hora do tempo que ele já está à disposição, mas está no transporte para chegar ao local de trabalho. Isso já era considerado jornada. Agora não é mais. Aí eles estão negociando ou por extinção disso, ou a troca por cesta básica, por algum outro benefício. E 5,5% dos acordos tratando da proibição da trabalhadora gestante em local insalubre. Bom, isso aqui é o que eu mencionei para vocês, né? Interessante aqui a questão do custeio.
A maior parte exige autorização do trabalhador para efetivar o desconto da contribuição pela empresa. É acordo que a empresa colocou nos termos dela, né? Outra parte, aparecem outros tipos de contribuição para garantir a sustentabilidade sindical. Então é esse o debate que está posto. O negociado prevalece sobre o legislado. Então isso também acho que pode ser questionado. Se fez a cláusula, por que todas as outras valem para a categoria toda e só essa não vai valer? Que é o que vocês colocaram muito bem aqui na parte da manhã, né? Bom, antes de concluir, só vou mostrar o dado aqui para vocês das greves. Porque o conflito, quando a gente está vivendo uma crise econômica, um desemprego muito alto, a gente tem até uma queda do número de greves, né, comparado com os anos anteriores. Mas o conflito ele é inerente da relação de trabalho. Então o que eu quis mostrar foram 746 greves no ano passado, né, na esfera privada. Não, esfera privada, não, no total. Não, na esfera privada, quase metade na esfera privada, né? Agora o que aconteceu? A indústria que tradicionalmente fazia mais greve, perdeu agora para os serviços. As greves estão ocorrendo no setor de serviços. E aí vamos ver por que está ocorrendo greve. Porque vocês estão. O tema é práticas antissindicais, né? E aqui é práticas antitrabalhistas. O Nelson pode fazer greve. Mas que a indústria perder o serviço, ele vai aumentar o nível de Mas olha que o greve, em geral, caráter defensivo. Greve para manter condição vigente ou contra descumprimento de direito. É isso que a gente tem visto no setor privado. 73% das greves é para pagar direito, pagar salário, pagar FGTS, recolher INSS. Então isso eu acho que é importante também mostrar para o Ministério Público, né? O porquê que... E 29% contém na pauta contra a demissão, contra a retirada de direitos já conquistados, né? Bom, para concluir, eu vou apresentar alguns dados, tem 3 lâminas, de uma pesquisa que é a PNAD, a Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios do IBGE. Eles fizeram, em 2015, um suplemento complementar sobre mundo do trabalho e sindicalismo. E aí tem uns dados que eu acho interessante. O primeiro é que a taxa de sindicalização, o Brasil está ali com 19,5%, a média mundial é 25%. Então a gente está abaixo da média mundial em taxa de sindicalização. Então, dos 94 milhões, 12,5 são sindicalizados. Mesmo assim, em termos percentuais, está abaixo da média mundial, mas em números absolutos, são 18,5 milhões de trabalhadores sindicalizados. Tá? Não é pouca coisa. E aí, eles perguntaram, por qual motivo esse trabalhador que é sindicalizado se filiou ao sindicato? 51%, mais da metade, respondeu, porque para defender os meus direitos. Me filiei ao sindicato em busca de proteção, defesa dos direitos. O que é muito positivo. Às vezes a gente acha que só se filia porque quer ir na colônia de férias. Não é. A maior parte para defender os direitos. 20% serviços. E aí sim, às vezes tem convênio atividade médico, dentista, estrutura de cultura, lazer, esporte, até cabeleireiro, né? Tem. Aí o dado negativo, 26,4% se filiou porque achou que era obrigatório. Esse aí corre o risco de perder, né? Se ele descobrir que não é obrigatório. Né? Agora, bom, aqui é o perfil, né? Maior parte está na indústria, transporte, setor público, educação e saúde, segmentos que têm mais formalização. Então, por isso que a dificuldade do setor de comércio e serviços para sindicalizar é muito maior, porque é muito mais informal, com rotatividade maior, mais terceirização, é onde vai se concentrar a maior parte dos intermitentes, né?
E a taxa de sindicalização entre ocupações com maior grau de instrução é maior do que a com menor, né? Então, a gente sabe, bancário, petroleiro tem taxas maiores, metalúrgico, que também hoje metalúrgico já a exigência de qualificação é elevada, né? Mais homens do que mulheres, né? E os não negros, né, tem uma taxa maior também. Então aí eu só estou mencionando isso porque o desafio é, como é que, além de trazer os jovens, como é que traz as mulheres para o sindicato? O sindicato ainda é um espaço muito masculino, né? Então, pensar também para ampliar a sindicalização, a representatividade, tem que, pelo menos, ter a mesma proporção do que tem na base, na diretoria, pensar em políticas específicas, né, para as mulheres e levando a questão da juventude e também questão racial, né? E aí, para concluir, a pergunta era, por que não se filia a um sindicato? Aí que a gente vê motivos preponderantes. Não conheciam o seu sindicato. Então, pô, se o cara não se filia porque ele não conhece, é porque o sindicato, se ele trabalhar melhor, ele vai conseguir. Não é? 4 mil sindicatos dele. Né? Então, assim, tem espaço para ampliar a sindicalização, né? Uma outra parte não sabia como se associar, não sabia como se filiar. Como é que pode ter trabalhador que não sabe como se filia, né? E aí, eu estou falando isso porque como eu trabalho no Diese, muito amigo meu me liga, eu queria contribuir para o sindicato, filiar, como que faz? Entra no site. Aí você entra no site, você não consegue descobrir. Liga lá, aí parece que está ligando para o telemarketing, atende a gravação, demora para transferir para alguém. Então isso também precisa a gente pensar no sindicalismo do futuro, tem que ser mais ágil nisso, né? Marketing, comunicação, marketing, atendimento, né? Aí boa parte de quem desconhecia o sindicato está em atividade com muita informalidade, mais precária, então pessoal de menor instrução, estudou menos tempo na escola. Uma outra parte diz que não se filia porque o sindicato não tem serviços relevantes. E um pedaço, que não é o maior, mas diz que é porque não tinha representatividade e não confiava. Então, assim, quem não se filia, uma parte minoritária é porque não confia. Outra parte é porque não conhece, não sabe como fazer, conhece e não acha que os serviços são do seu agrado. Mas às vezes a gente chega achando que todo mundo acha que o sindicato está contra. Ninguém confia em mim. Não é assim, né? A motivação do sindicato para o cara ser filiado, né? Tem que ir lá fazer propaganda, né? Tem que fazer isso. E boa parte não se filiou não por uma questão ideológica. É isso que eu queria. O eleitor do Bolsonaro, dificilmente, se ele for o eleitor ideologicamente do Bolsonaro, ele não vai querer saber de sindicato. Mas se ele for um trabalhador que está indo na onda, ele vai às vezes, né? Porque tem outros atrativos. Bom, e um pedaço falava que não se filiava porque as contribuições eram caras. Aqui também vale a pena refletir, porque com essa crise, o pessoal não tem quase mais aumento real. Perde um emprego numa empresa, arruma na outra ganhando 20% a menos. Ele olha, tem o cara que não se filia realmente porque acha que a mensalidade é alta, né? Isso existe. Então, como criar mecanismos de você ter afiliação que caiba no bolso do trabalhador, né? Esse é um ponto também que tem que ser considerado. Bom, e aqui, por fim, só para... Aqui estou falando para vocês, todos vocês sabem disso, mas é sempre bom reforçar a importância do sindicato dos trabalhadores, né? Então, o sindicato, ele nasce
reação às condições precárias de trabalho e remuneração que são submetidos os trabalhadores no capitalismo. O sindicato cumpre esse papel, organizar os trabalhadores para disputar uma parte da riqueza produzida pelos próprios trabalhadores, né? Então isso... E não existe sociedade democrática sem sindicato forte, democrático, representativo. A Constituição de 88 só se conquistou o que se conquistou lá, em termos de direitos sociais, por conta do papel que o movimento sindical teve naquele processo da luta pelas diretas, pela Constituinte. Então, isso é sempre bom a gente reforçar, porque a história do movimento sindical é muito bonita, né? A história do movimento sindical que conquistou a democracia no país, né? Que conseguiu acabar com o trabalho infantil, né? Ou diminuir o trabalho infantil, que combateu as condições de trabalho análogas à da escravidão, que reivindica a igualdade de oportunidades entre homens e mulheres, entre as pessoas, independente de cor ou raça. Isso é histórico, né? Isso conquistou direitos, isso, a solidariedade entre os trabalhadores, né? Então, os trabalhadores se juntam para se fortalecer e se proteger em relação à exploração, né? Isso... políticas públicas também, os sindicatos, né? A Política Nacional de Valorização do Salário Mínimo é fruto da mobilização das centrais sindicais. Outras políticas também são, né? Pois é. E muitos que recebem salário mínimo não têm essa informação. Nós temos que lembrar que o salário mínimo, além de ser uma conquista que o valorizou, é onde baliza, a partir daí, as convenções e os aumentos para ter cada vez mais acima do salário mínimo. Exato, não. Tem um efeito, o salário mínimo aumenta, os pisos todos aumentam, o salário médio tende a aumentar, não na mesma proporção, mas aumenta também. Bom, as entidades precisam dispor de recursos políticos e financeiros para conseguir se contrapor ao poder das corporações empresariais. As corporações, elas estão organizadas em nível global. Se os sindicatos, né, não conseguem negociar minimamente com algum grau de equilíbrio, e os sindicatos são o melhor instrumento para assegurar o cumprimento dos direitos e a denunciar os abusos cometidos contra os trabalhadores, né? Então, e aí acho que não tem como não falar, porque vocês falaram bastante, questão do Ministério Público, né? Porque o sindicato tem como tarefa atuar para assegurar conquistar direitos e garantir o cumprimento desses direitos. Não é isso? Denunciar quando o direito está sendo descumprido. O Ministério Público é uma instituição que também tem como tarefa, na Constituição, proteger o trabalhador. Então, a princípio, entidades sindicais, Ministério Público, são duas entidades que deveriam cooperar entre si na busca pela defesa dos direitos dos trabalhadores. Historicamente, a gente sabe que é uma cooperação muito conflituosa, né? Agora, é importante a gente saber que essa também, a gente falou, o Ministério Público é quase uma abstração, porque o que existem ali são procuradores, cada um com uma autonomia praticamente absoluta, alguns mais voluntaristas, outros menos, alguns mais pró-trabalhador, outros menos, então não tem uma unidade, né? E aí cabe aos sindicatos, nessas relações, buscando quem são os possíveis parceiros, né? Uma visão muito mais relação procurador a procurador do que com a instituição, né? A gente tem a CONALE, solta uma orientação, mas não vincula nada, o cara pode tomar uma ação diferente do que a própria organização deles recomendou. Então, mas, primeiro, não tem procurador suficiente para estar em todas as empresas fiscalizando-se, recebendo denúncia, estando em contato direto com o trabalhador. Então, eles não conseguem fazer o trabalho deles sem os sindicatos, e os sindicatos podem
utilizá-los, né, assim, no bom sentido de fazer um trabalho cooperado para defender os interesses e os direitos dos trabalhadores. Né? A gente ali em São Paulo tem tentado estabelecer a relação nesses termos. Né? Bom, é isso. Já me alonguei aqui, além do que devia. Tem tempo ainda? Algum rapidinho? Eu vi que vocês têm essa publicação também com a assinatura de todas as centrais sindicais. A gente lá no Diese, junto com o Miguel, Juruna e as dirigentes das outras centrais sindicais, construiu essa pauta prioritária da classe trabalhadora. São 22 pontos de consenso entre as centrais sindicais. O primeiro deles, claro, é um programa emergencial para geração de empregos, para destravar as obras, enfim, fazer frentes de trabalho, ampliar o número de parcelas do seguro-desemprego, que acho que é o que está mais afligindo os trabalhadores. Mas entre os pontos, tem um que trata da questão da reforma trabalhista, né? Então, que é a revogação da reforma trabalhista no que ela prejudica os trabalhadores e a definição de formas de custeio do movimento sindical pelos próprios trabalhadores, coletivamente, em assembleia. Então, isso está aqui. A gente fez lá em São Paulo, alguns em São Paulo, outros em Brasília, agendas, reuniões com os candidatos a presidente. Então, já entregamos todos os presidenciáveis, não, todos não, Bolsonaro não vamos entregar, mas estamos tentando agendar com todos, já entregamos para a Manuela, para o Ciro Gomes, foram levar aqui em Curitiba para o Lula, entregaram para o Haddad, tá, né? Oi? As centrais sindicais decidiram que era melhor não dar visibilidade para ele, que isso não ficaram constrangidas em entregar para ele. Não sei se tentaram e ele não quis receber. Os outros estão tentando, né? O Alckmin já vai entregar, tá só procurando agenda. O Alckmin já falou que pode entregar um pouco, mas ele não vai mudar nada. Agora, o que a gente também, lá no Diese, até conversei agora há pouco com o Miguel, é buscar agendas com os candidatos a governador também. Né? Então, temos com essa orientação, provavelmente o Sandro vai conversar com vocês, que a ideia é fazer essas conversas com os candidatos a governador, principalmente os que estão, os principais, para ver o compromisso deles com essa agenda. Muitos pontos, a parte dos pontos, a maior parte são de âmbito federal, mas muitos podem ser atendidos no âmbito estadual, principalmente a questão do emprego. E é uma forma também do movimento sindical se colocar e estabelecer uma relação já anterior, né, ao possível futuro governador. Então é isso. Não sei se todos, quem não conhece, o documento está disponível na internet, tem perfil no Facebook, é só botar no Google aí, Agenda Prioritária da Classe Trabalhadora, que está disponível. Obrigado.